Mateus 28, do versículo 16 até o versículo 20, nós já faremos a leitura. Nós estamos hoje encerrando uma pequena série que fizemos no recorte da moldura do Evangelho de Mateus. Então trabalhamos os 2 primeiros capítulos, o nascimento de Jesus, e agora fechamos os 2 últimos capítulos de Mateus com essa mensagem sobre a sua morte, a sua ressurreição e esse último trecho que é a grande comissão de Jesus aos discípulos dele. Queria te perguntar se, isso não se pergunta muito na virada de ano, né? Mas é bom a gente pensar nisso também. Se você já parou para pensar quais seriam ou quais serão as suas últimas palavras aos seus entes mais queridos. Já pensou sobre isso? Então, se não pensou, é hora de pensar. Se você soubesse que aquele seria o último encontro com as pessoas que você mais ama, talvez hoje, o que você diria para essas pessoas? Certamente você diria coisas importantes, né? Sim ou não? Coisas que você não gostaria que elas se esquecessem, que gostaria que elas fizessem. Então estou pensando aqui, talvez você diria o quanto os ama. Talvez você diria o que eles deveriam fazer na sua ausência, né? Olha, fulano vai cuidar disso, Beltrano vai fazer aquilo. E talvez você, se como eu tenho filhos em casa, diria como eles deveriam se relacionar, né? Você tenha mais paciência com seu irmão, você não deve tratar o outro desse jeito. Mais importante é como Jesus lidou com uma situação parecida, é o que Mateus 28 nos apresenta. O que Jesus disse aos seus discípulos em um dos seus últimos encontros com os seus discípulos. Quais foram as últimas palavras de Jesus antes de deixar os seus discípulos? Quais eram as orientações, as coisas importantes que eles não poderiam deixar de lembrar, que eles deveriam cumprir? É isso que a gente está vendo aqui em Mateus 28. Então acompanhe comigo a leitura, Mateus 28, versículo 16 até versículo 20. Assim diz o Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, estamos diante da Tua santa palavra e precisamos da Tua condução para a compreensão desse texto e principalmente para a aplicação dele aos nossos corações e às nossas vidas. Portanto, clamamos ao Teu Espírito que nos conduzas nesse momento e que todos sejamos atraídos até Cristo. É a nossa oração no nome dEle. Amém. De acordo com o relato de Mateus, nós estamos diante do último encontro de Jesus com os seus discípulos. É claro que lendo os outros evangelistas, a gente percebe que ele teve outros encontros com os seus discípulos, mas Mateus só coloca esse aqui. O que nos faz considerar a importância desse encontro para Mateus. Até agora, nós vimos, desde o começo do capítulo 27, que Jesus foi condenado injustamente, depois de ser traído por Judas. Jesus foi crucificado como um malfeitor. Jesus foi zombado pelos homens que presenciavam a cena e também foi desamparado por Deus. E tudo isso para que, ao entregar o seu Espírito ao Pai, ele ofertasse para Deus a sua vida em sacrifício, para que pudéssemos ser perdoados. Após isso, nós vimos que Jesus foi sepultado e, ao terceiro dia, como ele tinha dito, ressuscitou dentre os mortos. E depois de ressuscitar, ele aparece para aquelas mulheres que foram ao seu sepulcro e dá uma ordem para elas, para que elas se dirijam até os discípulos, avisem aos discípulos que Jesus ressuscitou e digam para eles que ele os encontrará lá na Galileia. E o texto que nós vemos a partir do versículo 16 é o reencontro dos discípulos com Jesus. Eles
ouvem as mulheres e vão até a Galileia, e a gente vai ver o que acontece lá. Como é que os discípulos reagiram ao ver o Jesus ressurreto? Como Jesus os tratou, o que Jesus disse para eles? Lembre-se de que eles o abandonaram nas últimas horas. Bom, a gente vai descobrir isso em 4 partes. Então são os 4 pontos dessa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, nós vemos o reencontro, versículos 16 e 17. Segunda parte, nós vemos a ordem de Jesus a eles, versículos 18 e o comecinho do versículo 19. Em terceiro lugar, nós vemos o método em que eles vão cumprir essa ordem, ainda o versículo 19 e o início do 20. E por fim, a garantia que Jesus faz para eles, finalzinho do versículo 20. Então, 4 partes desse reencontro, ou melhor, dessa cena de Jesus conversando com seus discípulos, final do Evangelho de Mateus. Primeira parte, o reencontro. Olha os versículos 16 e 17 mais uma vez. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Ao que tudo indica, as mulheres fizeram aquilo que Jesus tinha dito. Elas foram até os discípulos, lembra que elas estavam com medo, mas alegres também. E elas contam para os discípulos que Jesus ressuscitou, e elas dizem que Jesus os encontraria na Galileia. E eles também obedecem. Porque o versículo 16 diz que eles partem para a Galileia, para o monte que Jesus tinha dito que eles deveriam ir. Que monte é esse? Mateus não diz para nós, mas uma coisa é certa, foi uma longa viagem. Lembra onde os discípulos estavam? Eles estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa. A Galileia é lá no norte de Israel. É uma jornada de cerca de 150 quilômetros numa linha reta. Você não consegue, principalmente naquela época, fazer uma viagem dessa em menos de 3 dias, considerando paradas para se alimentar, para dormir. Então os discípulos têm uma longa jornada pela frente e eles vão. Mesmo que eles estivessem com pressa, não dá para chegar tão rápido assim. O que será que esses discípulos pensaram enquanto caminhavam? O que será que eles conversaram durante essa jornada? Será que foi mais silenciosa diante de tudo que tinha acontecido? O que será que Jesus vai dizer para nós? Como ele vai nos tratar? Bom, Mateus, de novo, também não nos diz isso, mas ele nos diz como foi o reencontro. Como eles reagem quando veem Jesus. É isso que nós vemos no versículo 17. Eles chegam exatamente onde Jesus tinha dito que estaria, e ele está lá. E quando eles veem Jesus, eles têm 2 reações. Perceba, a primeira reação é de adoração. O texto diz, versículo 17, quando viram Jesus, o adoraram. A palavra que Mateus usa aqui traz a ideia de você se ajoelhar perante alguém, em reverência, em sinal de respeito, de dar honra àquela pessoa. Naquela época, essa era uma atitude esperada de qualquer pessoa quando estivesse diante de uma autoridade. Seja essa autoridade religiosa, o sumo sacerdote da época, seja ela política, César, o imperador, ou algum representante de César. Mas em Mateus usou essa palavra também para se referir a como as pessoas trataram Jesus. Por exemplo, lembra quando Jesus nasceu e aqueles magos do Oriente vieram de longe para ver o rei dos judeus, recém-nascido? O texto diz que quando eles viram o bebê recém-nascido, eles o adoraram. Eles o reverenciaram como Deus. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado por Satanás, e Satanás diz que vai dar para ele todos os reinos da terra se prostrado ele o adorar. O que Jesus responde? Só a Deus adorarás e prestarás culto. Jesus deixa claro que só Deus merece ser cultuado e adorado. 2 capítulos depois dele mesmo ter sido adorado pelos magos. Uma outra cena no capítulo 14, versículo 33, depois de Jesus andar sobre as águas, você lembra desse episódio? Ele acalma as ondas, e quando ele entra no barco, os discípulos o adoram, prostrados, com o rosto no chão. Em outras palavras, ao ver o Jesus ressurreto, os seus discípulos adoram Jesus. Não só como uma autoridade, como rei, mas eles o adoram como divino, como Deus. Guarda essa informação. Essa é a primeira reação dos discípulos quando vem Jesus. A segunda é um pouco improvável para nós, mas muito real. Olha o final do versículo 17. Mas alguns duvidaram.
A segunda reação dos discípulos é de dúvida. Interessante, né? Esses homens acabaram de adorar Jesus. Mateus não disse quem adorou, ele disse que todos adoraram. Mas, em adoração, talvez ainda de joelhos diante de Jesus, alguns dos discípulos duvidaram. Quem será que fez isso? A gente tem algumas sugestões, né? Mateus não diz pra gente, mas dá para imaginar, talvez Tomé, né? Talvez Pedro. Quem sabe o próprio autor do Evangelho, Mateus? Ele não diz. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza. Mesmo diante do Cristo ressurreto, como Jesus disse que aconteceria, mesmo depois de terem passado 3 anos com aquele homem, vendo os seus milagres, ouvindo os seus ensinamentos, principalmente o que ele dizia a respeito da ressurreição, ainda assim havia discípulos com dúvida. Ainda assim havia discípulos com hesitação. É claro que a dúvida não os impediu de adorar a Jesus, eles adoraram. Mas a dúvida estava lá. Mesmo em meio à adoração, a dúvida estava naqueles corações, pelo menos em alguns. Sabe o que isso ensina para nós? Pelo menos 2 lições. A primeira lição é que o Jesus ressurreto merece adoração. Essa é a forma apropriada de nos dirigirmos a Jesus. E é interessante porque Jesus ele não impede que a adoração seja feita. O Jesus ressurreto aceita a adoração dos seus discípulos. E essa adoração é baseada em um duplo reconhecimento. Primeiro, que Jesus é o Rei Supremo sobre tudo e sobre todos. Jesus está acima dos poderes, está acima das autoridades deste mundo, inclusive acima das nossas próprias vidas. Nós não somos senhores de nós mesmos. E essa adoração também está fundamentada na convicção de que Ele é Deus entre os homens. Lembra do nome Emanuel, o que significa? Deus conosco. Adorar a Jesus significa reconhecer que Ele é Rei sobre nossas vidas, mas também reconhecer que Ele é Deus entre nós. É Deus entre os homens. Não dá para se aproximar de Jesus sem tratar Jesus assim. Só quem adora a Jesus como Rei e Deus é que recebe os benefícios que Ele conquistou na cruz. Essa é a primeira lição. O Jesus ressurreto merece adoração, mas tem uma segunda, que é baseada na segunda reação dos discípulos. O Jesus ressurreto merece ser adorado, mesmo em meio à dúvida. Mesmo em meio à dúvida. Isso é muito importante para nós. A fé que esses discípulos tinham em Jesus não retirou deles as suas dúvidas. Eles tinham elas. E a nossa fé em Jesus não tira de nós, muitas vezes, as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas hesitações, os nossos medos, as dores que nós temos. Por mais que a gente gostaria que crer em Jesus resolvesse todas essas coisas, mas por vezes não resolve. Perceba, nós estamos diante dos 11 discípulos mais próximos de Jesus, os 11 apóstolos de Jesus, e entre eles houve quem duvidasse se Jesus era mesmo, se tudo aquilo que eles estavam vendo era realidade. Então, lembre-se disso, você não é o primeiro, nem o último a ter dúvidas. Não é e nem será. Mesmo que você adore a Jesus e tenha dúvidas, isso começou com os discípulos. E o mais impressionante em tudo isso é que ainda assim Jesus não rejeita os discípulos. E não nos rejeita. Mesmo em momentos de dúvida, Jesus nos trata com amor, como Jesus trata os outros que não estão em dúvida. Então, ainda que nós tenhamos dúvidas nessa vida, e é comum que tenhamos, e no ano que vem você vai ter também muitas dúvidas. Talvez dúvidas quanto ao futuro, dúvidas quanto aos seus sofrimentos, porque eu sofro essas coisas. Talvez dúvidas em relação aos planos de Deus, dúvidas em relações teológicas, questões teológicas. Você pode e deve se achegar a Jesus em adoração, mesmo com as suas dúvidas, por 2 motivos. O primeiro motivo é que as dúvidas não são desculpas para não fazer isso. Nós estamos vendo discípulos com dúvida adorando. Então, mesmo que a gente tenha dúvidas,
Jesus continua recebendo ou merecendo adoração. E deve receber a nossa adoração, mesmo em meio à dúvida. E em segundo lugar, a gente deve adorá-lo mesmo em meio às dúvidas. Porque ainda que tenhamos dúvidas, Ele nos recebe com graça. Ele nos trata com amor, sem julgamentos, sem condenação. Deixa eu dizer, é melhor estar perto de Jesus, mesmo com dúvidas, do que estar longe dele, cheio de certezas. Como se você soubesse todas as respostas, mas está longe dele. Essa foi a primeira parte, o reencontro, adoração e dúvida. Tem uma segunda parte, a ordem. Versículos 18 e o começo do versículo 19, olha o que dizem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A gente já vai ler daqui a pouco o restante do versículo. Perceba no versículo 18, depois de ser adorado pelos 11, mas alguns com dúvida, o texto diz que Jesus se aproxima deles. Interessante. Jesus não se mantém afastado de discípulos duvidosos. Jesus se aproxima. Ele não os repele, ele não os condena, ele se aproxima. Quem sabe talvez não é isso que você precisava ouvir hoje. Se você veio buscar a Jesus, mesmo em dúvida, Ele se aproxima de você nessa hora. E Ele quer falar ao seu coração hoje. Uma vez próximo dos discípulos, o texto diz que Jesus fala com eles. E no versículo 18 ele faz uma afirmação. A afirmação é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é curioso, porque o Evangelho de Mateus já demonstrou que Jesus já tinha autoridade. Em várias ocasiões essa palavrinha aparece sendo relacionada à pessoa de Jesus, mesmo antes da ressurreição. 3 exemplos aqui. Quando Jesus está ensinando para as multidões, lá no capítulo 7, elas se maravilham, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os outros mestres. Um pouco mais à frente, no capítulo 9, quando Jesus perdoa e cura o paralítico, você lembra dessa cena, quando ele desce por uma maca, pelo teto, Jesus diz aos fariseus que estão do lado dele, e ele diz assim: isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Um pouco mais à frente, no capítulo 10, Jesus concede aos seus apóstolos a autoridade para que eles expulsassem demônios e curassem pessoas. Então, segundo Mateus, Jesus já tinha autoridade, e ele mostrou isso ao longo do seu livro. Mas aqui é a primeira vez em todo esse evangelho que o próprio Jesus assume isso. O próprio Jesus diz com todas as letras: a partir de agora eu recebi toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Quando é que isso aconteceu? Quem foi que deu essa autoridade para Jesus? Tem um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que provavelmente era um louvor, um cântico da igreja primitiva, que resume bem o que Jesus está dizendo aqui. Eu queria que você abrisse rapidamente em Filipenses capítulo 2. Nós vemos esse cântico. Filipenses 2, versículos 5 a 11. Deixe o seu dedo aí em Mateus, mas vá rapidamente para Filipenses 2, de 5 a 11. Esse é um dos textos mais importantes da nossa caminhada cristã. Resumem a obra de Cristo por nós. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo esse texto, para nos salvar,
Jesus abriu mão da sua glória no céu e se humilhou. E a primeira humilhação de Jesus não foi ter ido para a cruz. O texto diz que a primeira humilhação de Jesus foi ter sido feito homem. Foi ter assumido figura humana, até ir para a cruz. Mas o texto diz, ao ressuscitar, o Deus Pai lhe restituiu toda a sua autoridade, que ele detinha no céu antes de encarnar. E é isso que Jesus está dizendo em Mateus 28 para os discípulos. Pela primeira vez, ele está dizendo, enfim, a minha obra foi concluída. Eu paguei o preço diante de Deus para resgatá-los. Então Deus devolveu a mim toda a autoridade que eu tinha desde o princípio. A partir de agora o reino de Deus começou. E nesse reino, eu sou o rei supremo. O rei sobre tudo e sobre todos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É assim que nós devemos ver Jesus após a sua ressurreição. Eu sei que no Natal nós estamos acostumados a imaginar Jesus como um bebê, e fazemos certo, porque ele nasceu como um bebê. Eu sei que as pessoas falam a respeito do menino Jesus, e na Páscoa nós celebramos o seu sacrifício, e aí as pessoas ficam imaginando um Jesus pendurado na cruz. Tem gente que tem até imagem disso, e não está errado você lembrar de Jesus crucificado. Mas o Evangelho não para aí. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar, toda a autoridade lhe foi dada, tanto no céu quanto na terra. E sabe o que isso significa? Significa que é assim que nós devemos imaginar Jesus hoje. Jesus já está governando sobre o mundo. Jesus já está assentado à destra de Deus Pai. É claro que o mundo ainda não está do jeito que ele gostaria que estivesse. Porque se estivesse, a gente ia falar, Jesus, como que o Senhor aprova um negócio desse aqui? Não, o mundo não está do jeito que Deus quer ainda, do jeito que Jesus quer ainda. Ainda há muita maldade nesse mundo, há muita injustiça nesse mundo. Mas o fato de Jesus já estar assentado no trono significa que ele está operando para tirar o mundo da condição em que esse mundo está, para tirar o mundo da opressão, tirar do pecado, da dor, da morte, e transportar esse mundo, conduzir esse mundo para aquilo que esse mundo será. Um lugar perfeito, sem a presença do mal, novo céu e nova terra. Jesus já está governando o mundo. Como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus tira esse mundo das trevas e leva e conduz esse mundo para aquilo que ele será um lugar perfeito? Como é que ele exerce a sua autoridade? Bom, a resposta do próprio Jesus é através da ação dos seus discípulos. Através da ação dos seus discípulos, os súditos, os discípulos, os cidadãos do reino de Deus. A igreja é o meio que Jesus está usando para transformar esse mundo e mostrar para esse mundo como será o novo céu e a nova terra. Quer perceber isso? O próprio texto, volta lá para Mateus, no versículo 19. Depois de dizer que Jesus tem toda a autoridade, ele dá uma ordem para os discípulos. E no versículo 19, começa o versículo dizendo, portanto. É como se Jesus estivesse dizendo, em consequência ao que eu acabei de dizer, porque eu tenho toda a autoridade, então eu dou uma ordem para vocês. E a consequência lógica de eu ter toda a autoridade é o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, uma vez que o reino de Deus começou, e nesse reino eu estou assentado no trono, e também que vocês são os meus súditos, são cidadãos desse reino. Então o que eu tenho para vocês é a seguinte ordem: vocês vão por todos os cantos dessa terra, e vocês vão espalhar essa notícia para as pessoas. Vocês vão dizer para elas que quem reina não é César. Ele está só ocupando momentaneamente um trono. Ele está usurpando um papel que não é dele. Quem reina é Jesus. E que as pessoas têm a possibilidade de se tornarem súditas desse Jesus. É possível que elas se dobrem diante dele, antes que ele volte em juízo. Então é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. A lógica é a seguinte, olha, se Jesus detém toda a autoridade, e eu e você somos súditos de Jesus, então é Jesus quem determina como nós vamos viver. Não somos nós que escolhemos, não somos nós que decidimos o que faremos com a nossa vida.
É Jesus quem decide isso. E o que Jesus espera de nós, está muito claro nesse texto. Ele espera que façamos discípulos dele em toda a terra. Então o texto que você está lendo hoje não é uma mera sugestão, uma opção no cardápio da vida cristã, do tipo, isso eu quero, isso eu não quero. Fazer discípulos parece ser uma coisa muito difícil, deixa esse negócio para pastor, deixa esse negócio para líder, não é para mim. Não. Se você é discípulo de Jesus, essa é a sua missão. Esse é o seu propósito, o que você está lendo nesse texto. Fazer discípulos é a forma com que nós anunciamos para esse mundo que Jesus reina. Fazer discípulos é a forma em que nós expandimos o reino de Deus, fazendo mais súditos do rei nesse mundo. É a melhor maneira de nós representarmos o reino de Deus entre as pessoas, fazer discípulos dele. Ao fazer discípulos de Jesus, nós mostramos para as pessoas, para todas as nações, a autoridade que Jesus já tem. Enquanto fazemos discípulos de Jesus, a vontade de Deus vai sendo feita tanto no céu quanto na terra. Lembra a oração do Pai Nosso? Isso é fazer a vontade de Deus, aquilo que o Rei manda que façamos. Mas como nós vamos fazer discípulos? Chegamos à terceira parte da mensagem. Jesus apresenta o método aos seus discípulos, e eu vou ler novamente o versículo 19 e o início do versículo 20. Olha o método que Jesus apresenta. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Como nós vimos, a ordem de Jesus aos seus discípulos, baseada na autoridade dele, é que eles façam outros discípulos. Mas como eles vão fazer isso? Se você reparar bem, Mateus ele coloca 3 verbos ao redor dessa ordem. A ordem principal é façam discípulos, ou fazei discípulos. Há 3 verbos que estão em volta dessa ordem. O primeiro verbo está no versículo 19, vão ou ide. Está vendo ele? Ide, fazei discípulos, vão e façam discípulos. O segundo verbo está ainda no versículo 19, batizando-os. E o terceiro verbo está no versículo 20, ensinando-os. Então, aqui está um resumo da maneira, da forma, do método que Jesus espera que façamos discípulos dele. A gente não tem que inventar a roda, não. É só voltar ao que Jesus disse. Perceba então, são 3 passos para se fazer discípulos. Talvez é a primeira vez que você está diante da realidade disso, da compreensão de, poxa vida, eu preciso fazer discípulos de Jesus. Como que eu faço esse negócio? Olha aqui, próprio Jesus dando 3 passos. O primeiro passo está no versículo 19, antes da ordem. O primeiro passo é vá. Vá. O versículo 19, Jesus diz, antes de apresentar como os discípulos vão fazer discípulos, ele primeiro diz, ide. Vão, façam discípulos. Vamos para onde, Jesus? Para onde? Olha o que ele diz. Para todas as nações. À luz do que todo o Novo Testamento ensina, essa expressão, todas as nações, significa todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as tribos do mundo inteiro. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu quero reunir seguidores meus em cada cultura, em cada país, em cada região dessa terra. E vocês têm a missão de ir até esses locais e anunciarem a minha autoridade nesses locais e chamar as pessoas a me seguir nesses lugares. O que isso significa para nós? Bom, significa que para que a gente faça discípulos de Jesus é preciso nos mover. É preciso sairmos de onde nós estamos e irmos até as pessoas. Ninguém faz discípulos de Jesus se escondendo em cavernas, indo para mosteiros, fugindo da sociedade. Ninguém faz discípulos de Jesus se escondendo em bolhas evangélicas. É necessário ir até onde as pessoas estão. É necessário sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança. Fazer discípulos sempre vai nos desafiar. É necessário entrar no mundo das pessoas. Um mundo desconhecido muitas vezes para nós. A pessoa gosta de músicas diferentes das suas. A pessoa se veste diferente de você, tem costumes diferentes. Entrar em um mundo que talvez é esquisito para você. É isso que significa fazer discípulos. Ao mesmo tempo, eu saio da minha zona de conforto, eu entro no mundo da pessoa,
para testemunhar de Jesus para ela, não para me parecer com ela. Para falar de Jesus para ela, para mostrar através do meu exemplo o que Jesus tem feito comigo. É isso que Jesus espera de nós. Fazer discípulos de Jesus exige que nós saiamos de onde estamos, para irmos até onde as pessoas estão. E quem são essas pessoas? Bom, talvez você está em dúvida de quem você deveria começar a pensar a respeito de fazer discípulos. Bom, começa olhando para o seu lado, não agora, né? Mas na sua casa. Começa em seu lar. Seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. A família é o primeiro lugar, é onde nós devemos começar. Quantos não são aqueles que fazem inúmeros discípulos por aí, mas estão perdendo o seu lar? Comece com o seu lar. Se você fizer um bom trabalho dentro de casa, já está bom. Mas é possível investir nos seus e também começar a pensar um pouco além, ao seu redor. Os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, colegas de escola, as suas amizades, pessoas da igreja que precisam ser discipuladas. E você também deve pensar não só aqui e um pouco ali, mas no além, pessoas que estão lá longe. Talvez você vai até lá. Talvez você não vai até lá para fazer discípulos longe, mas você vai financiar alguém que vá no seu lugar. Esse é o significado de missões. Nós ajudamos financeiramente pessoas que estão indo a todos os povos falar de Jesus. Nós não fomos para lá, mas de alguma forma estamos presentes, ajudando essas pessoas em oração e com recursos. Tá bom, uma vez que a gente foi até as pessoas, o que a gente faz lá, quando encontrá-las? Segundo passo, batize. O primeiro passo é vá. O segundo passo, batize. É o que nós lemos no versículo 19. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que precisa acontecer com alguém para que essa pessoa se torne um discípulo de Jesus é ser batizado no nome do Deus Trino. Percebeu? Pai, Filho e Espírito Santo. Saindo da boca do próprio Jesus. O que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Lembra que essas palavras, elas não são novas para nós. Se você já leu alguma vez os evangelhos, sabe que batismo, Pai, Filho e Espírito já apareceram em algumas cenas. Principalmente quando Jesus é batizado por João Batista. Lembra dessa cena? João Batista batiza Jesus, quando Jesus sai do Rio Jordão, logo o Espírito Santo desce sobre ele como uma forma de pomba, e do céu se ouve uma voz: esse é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. No batismo de Jesus e em todo o seu ministério, o Espírito e o Pai estavam presentes. Então batizar, no mínimo, as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, significa se apropriar ou desfrutar do que o Deus Trino fez por nós na cruz. A obra de redenção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas ao mesmo tempo significa também se identificar com Jesus diante desse mundo descrente. Isso deve nos levar a duas conclusões, pelo menos. A primeira é que o batismo é um passo imprescindível para que alguém se torne discípulo de Jesus. O batismo não é algo opcional. Houve pessoas na história da igreja que fugiram do batismo, que foram se escondendo do batismo, disseram que eram crentes, congregaram em igrejas, gente poderosa até, participou da ceia, mas nunca se batizou. Deixava para o final da vida, ou deixava para aquele momento em que ainda não estou pronto para me batizar. Ainda não assumi um compromisso sério com Jesus. Bom, Jesus nunca pensou nisso. Segundo ele, se a pessoa não está disposta a se identificar com ele através do batismo de forma pública, mostrando para todo mundo: olha, eu sou de Jesus. Quem é que garante que essa pessoa está seguindo Jesus? Quem é que garante que ela vai realmente continuar seguindo Jesus a partir dali? Então, se você diz que é crente em Jesus, se você diz que segue a Jesus, você precisa passar pelo batismo, se você não fez isso ainda. É o que Jesus espera de você. Por isso, procure o batismo quanto antes, se você não é batizado. Deixa eu dar uma dica aqui: haverá batismo semestre que vem, tá? Então, a partir de amanhã, que já começa o ano, a gente já está trabalhando com algumas pessoas. Se você quiser ser batizado, me procure, porque você precisa ser batizado. A segunda conclusão, diante do que Jesus está dizendo aqui, é que levar pessoas ao batismo faz parte do nosso trabalho
como discípulos de Jesus. Ele está dizendo para discípulos irem batizar outras pessoas. O batismo de pessoas não é uma responsabilidade apenas da igreja, do pastor, dos líderes, como se essa ordem aqui é para essas pessoas. O batismo é a responsabilidade de todos os discípulos de Jesus. O que isso significa de forma prática? Que se você já é discípulo de Jesus, você precisa investir em vidas, a tal ponto de que fique claro para aquela pessoa, de que ela precisa crer em Jesus para ser salva, mas de que ela também precisa ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos tentado aplicar isso aqui na nossa antiga classe de batismo. Já não tem mais classe de batismo. Hoje é discipulado individual. Então, se alguém levanta a mão e fala, eu quero ser batizado, espero que você esteja manifestando esse interesse. O que nós faremos é te direcionar para um irmão ou uma irmã que esteja pronto para te acompanhar. Então, esse irmão ou irmã vai te ajudar e te mostrar o que significa o Evangelho, caminhar com você até o dia em que diga você já está pronto para o batismo, você realmente crê em Jesus, crê no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E é assim que a gente tem feito. Então, você pode participar disso. Se você já é membro dessa igreja, você está convidado e desafiado a nos ajudar. A gente tem pouca mão de obra, precisa de mais gente para fazer. É o básico, é o simples. É sentar com a pessoa e conversar com ela a respeito do Evangelho. Fica o convite aí para você que queira ajudar, é só me procurar, porque o batismo também faz parte do nosso trabalho como um todo. Primeiro passo para fazer discípulos, vá. Segundo passo, batize. Terceiro passo, ensine. Ensine. É o que diz o começo do versículo 20. Muitas pessoas acham que fazer discípulos se cumpre quando nós evangelizamos alguém e quando nós batizamos essa pessoa. Inclusive, nós até chamávamos, e tem igrejas que chamam, aquela classe de batismo, em que você senta com a pessoa para mostrar para ela o que significa o Evangelho, chama isso de discipulado. Não está errado, mas está errado quando para ali. Porque muitas pessoas acreditam que o discipulado é só para batizar alguém. Depois que a pessoa foi batizada, não precisa mais de discipulado. Não, o que Jesus está dizendo aqui não é isso. O texto diz que o discipulado é para evangelizar, é para batizar, mas ele continua. Porque Jesus diz no versículo 20, pegando o que ele disse no 19, façam discípulos, versículo 20, ou 19, façam discípulos batizando, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, fazer discípulos de Jesus envolve não só ensinar às pessoas o conteúdo de tudo o que Jesus ordenou, como se você juntasse as pessoas em uma sala de aula, abrisse uma apostila com elas e começasse a dizer quem é Deus, quem é o homem, o que é o pecado. Isso é bom. Nós precisamos aprender o conteúdo do que Jesus espera. E isso já tomaria muito tempo das nossas vidas se nós nos engajássemos com isso. Mas, segundo Jesus, o ensinar não é só ensine o que eu ordenei. O que Jesus está dizendo? Ensine a guardar todas as coisas que tenho ordenado. O fazer discípulos envolve ensinar as pessoas a obedecer o que Jesus diz. Então não basta simplesmente que as pessoas saibam o que Jesus diz. É necessário que as pessoas aprendam a colocar em prática o que Jesus diz. Em outras palavras, para ser um discípulo de Jesus, não basta apenas você ser batizado e não basta apenas ter informações bíblicas na sua cabeça. É necessário que você aprenda a obedecer a Jesus, colocar em prática o conhecimento que você está recebendo. E isso dura a vida toda. Quem aqui pode dizer, não, eu já aprendi a obedecer tudo que Jesus disse? A gente não aprendeu nem o que ele disse, quanto mais obedecer tudo que ele disse. Então é um processo, o discipulado é um processo que dura a vida inteira. Estamos aprendendo a ser discípulos de Jesus. E se tudo isso que nós falamos é verdade, e é verdade, então há duas aplicações muito claras para nós aqui. A primeira é que se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender tudo o que ele nos disse, tudo o que ele ordenou, e precisamos colocar isso em prática. A própria palavra discípulo significa um aprendiz, um aluno, alguém que imita o seu mestre. Não dá para dizer que nós somos discípulos se nós não imitamos Jesus. E não dá para dizer que vamos imitar a Jesus se nós não conhecemos Jesus. Por isso nós deveríamos valorizar mais o ensino da Escritura.
Nós deveríamos buscar mais conhecimento bíblico. Nós deveríamos querer conhecer mais sobre o que Jesus espera de nós. Muitas vezes há uma certa preguiça da nossa parte. Quando é para estudar, a gente não quer saber muito desse negócio. Me manda um resumo, me manda um áudio no WhatsApp para eu aumentar a velocidade, porque a gente não tem paciência, a gente não tem perseverança. O ano está para começar. Muitas vezes a gente planeja fazer uma leitura anual da Bíblia para lá em março. Porque quando chega Levítico, Números, Deuteronômio, se você sobreviver aí, você para em Crônicas, né? A gente não tem tanta perseverança no ensino. Ser discípulo de Jesus envolve, sim, conhecer cada vez mais. Valorizar o que é ensinado da palavra, questionar, buscar informações. Mas não só isso, também envolve começar a praticar o que a gente vai descobrindo, à medida em que a gente vai aprendendo e colocando isso em prática. De nada vale você ser um doutor em conhecimento, ter a mente desse tamanho, de tanta coisa que você aprendeu, mas um ignorante na prática. Ser um obeso teológico, alguém que conhece muito, mas não pratica. Os dois precisam andar juntos. Mas a segunda aplicação do que Jesus está dizendo aqui, é que se nós fazemos discípulos, nós devemos ensinar outros discípulos a obedecer a Jesus, é o que ele está dizendo. Isso envolve não só dizer para as pessoas o que Jesus quer delas. Isso passa por demonstrar, através do nosso exemplo, como as pessoas podem obedecer a Jesus. É por isso que muitos não querem saber de fazer discípulos, porque vão ter que começar a mudar. Porque você vai ter que começar a ser um exemplo da mensagem que você anuncia. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: uma das melhores maneiras de ensinar alguém a seguir a Jesus é seguir Jesus. É você estar obedecendo a Jesus. Se você for um exemplo, não um exemplo de alguém perfeito, porque ninguém consegue, mas o exemplo de alguém que está buscando ser perfeito como Jesus, você vai poder ajudar e muito alguém, um outro discípulo. A pessoa vai olhar para você e vai falar: faz sentido, é possível. Eu vejo ele, eu vejo ela, eles são pecadores, eles estão tentando. Quando pecam, se arrependem, confessam, pedem perdão e continuam. Então é possível para mim também. Nós precisamos falar para as pessoas, sim, mas também temos de ser um modelo. Se isso acontecer, vai ficar muito mais fácil fazer discípulos. Qual é o método? Qual é a forma? Qual é a maneira de se fazer discípulos de Jesus? Segundo ele mesmo, 3. Vá até as pessoas, batize essas pessoas, identificando elas com o Salvador. E em terceiro lugar, ensine elas a obedecer a Jesus. Não só a ter conhecimento, mas a obedecê-lo. Chegamos à última parte dessa mensagem. Vai ser a nossa conclusão. É a garantia de Jesus. Olha o que Jesus garante na segunda parte do versículo 20. Se os discípulos fizerem o que ele acabou de ordenar, o que vai acontecer? Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você lembra como esse evangelho começou? Qual que é a primeira coisa que a gente viu lá? Depois da genealogia. Carlinhos gostou da genealogia, né? Depois disso a gente tem o nascimento de Jesus. E qual é um dos nomes que o anjo apresenta para Jesus, depois de Jesus? Qual que é o segundo nome? Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isso significa que Jesus não veio só para nos levar até Deus, pagando o preço pelos nossos pecados, mas Jesus também veio trazer Deus até nós. Jesus veio nos apresentar quem Deus é, por meio dele mesmo. Ele faz essa mediação. Mas quando é que nós percebemos a presença de Deus? Como é que nós a percebemos? A resposta de Jesus está nesse texto. Quando nós obedecemos a Jesus, fazendo discípulos. Este é o contexto dessa frase. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É uma frase dita depois da ordem: façam discípulos. Essa frase aqui não é uma frase que você simplesmente usa para dizer: está vendo, Jesus está presente com a gente o tempo todo. Nem sempre a gente percebe a presença de Jesus, não é verdade? Tem momentos em que parece que ele não está lá, não é verdade? Então como isso funciona? A chave
está na primeira palavrinha que Jesus diz aqui, eis. Essa palavrinha é a tradução de um termo que significa percebam, vejam, contemple. Em português ela significa isso também. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês vão perceber que eu estou com vocês. Vocês vão ver que eu estou com vocês. Vocês vão experimentar, quase que como conseguir encostar em mim, quando vocês estiverem fazendo discípulos de todas as nações. Em outras palavras, me obedeçam nesta ordem, façam discípulos, e eu vou me mostrar presente ao lado de vocês enquanto vocês cumprem essa missão. Perceba, de acordo com o próprio Jesus, discipular é a melhor maneira de você perceber a presença dele entre você. Discipular, fazer discípulos. Nós só vamos identificar o seu reinado sobre a terra se estivermos fazendo isso. Sabe como isso acontece? E por que isso acontece? Por duas razões. A primeira razão é porque ao fazer discípulos, nós vamos ver Jesus agindo em nós mesmos. Nós mesmos vamos ter que estudar para ensinar alguém. E como nós vimos, nós mesmos vamos ter que praticar o que estamos estudando. E quando nós fizermos isso cada vez mais, estudando a palavra, aplicando o que vamos aprendendo, quanto mais nós fazemos isso, mais vamos desfrutando de intimidade com Jesus. E mais Jesus vai nos transformando dia após dia. Quando a gente amadurece na fé, a gente percebe a presença de Jesus na nossa vida, não é verdade? Poxa vida, Jesus, isso aqui eu achava que eu nunca ia mudar. Isso aqui eu achava que eu nunca ia superar. Isso aqui eu achava que eu nunca saberia lidar. Mas o Senhor está me ensinando, o Senhor está aqui. O Senhor está transformando quem eu sou. A gente percebe a presença de Jesus quando faz discípulos. Porque se nós estamos praticando em primeiro lugar, a gente vê Ele transformando a gente. Mas a segunda razão é de que quando a gente discipula, e essa é a melhor maneira de perceber a presença de Jesus entre nós, é porque a gente vai ver Jesus agindo nos outros. Qualquer um que já tenha tentado discipular alguém, seja evangelizar e depois caminhar com essa pessoa nos primeiros passos da vida cristã, talvez você agora está pensando no seu filho, na sua filha. Talvez você está pensando num familiar que você já começou a investir, talvez um amigo. Qualquer um que já tentou fazer isso, sabe que a conversão e a transformação de vida de uma pessoa não é obra humana. Concorda comigo? Não é obra humana. Você olha para aquele teimoso, coração duro, e você fala, isso aí não tem jeito não. E aí você começa a anunciar o evangelho para a pessoa. E a pessoa começa a se arrepender, crer naquilo, dar atenção a Deus, amar a Deus, e você fala, eu nunca conseguiria produzir esse negócio na vida dele. Só pode ser Deus. É uma obra total e exclusiva de Deus. Então quando a gente investe na vida de outros, falando de Jesus para essas pessoas, e a gente for aos poucos vendo fé. Ninguém teve um ataque de coração ainda, né? Prometo que estou acabando, tá? Quando a gente investe na vida de alguém, e a gente começa a ver fé, a gente começa a ver arrependimento, gratidão, uma pessoa dura de coração que agora é grata, uma pessoa que não se dobrava, agora ela ora, uma pessoa que tem desejo pela palavra, uma pessoa que agora quer servir aos outros, ela só pensava nela, agora quer servir aos outros, uma pessoa que começa a demonstrar humildade, começa a buscar santificação, começa a mostrar transformação de coração. Uma coisa fica muito clara, não é obra nossa. Não é obra nem nossa e nem daquela pessoa, é uma obra que só pode ser feita por Jesus. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Quando você estiver fazendo isso, nesse processo de discipulado, eu vou estar com você. E eu vou mostrar isso transformando a vida dessa pessoa. Você vai perceber a minha presença nessa transformação. Fazer discípulos confirma que Jesus está conosco, porque é Ele quem vai estar trabalhando naquela vida. Chego ao meu final, fechando com aquela imagem que a gente introduziu. Antes de voltar aos céus, para se assentar no trono do universo, Jesus falou as suas últimas palavras aos seus discípulos. E para Mateus, são as palavras mais importantes, que eles não poderiam se esquecer. Resumidamente, a primeira palavra é: eu tenho toda a autoridade e eu continuo reinando sobre o mundo
mesmo que coisas ruins aconteçam a vocês. Jesus continua reinando. A obra de Jesus na cruz abriu o caminho para o reino de Deus. É lá que Ele está, é para lá que nós vamos. Mesmo que as coisas ruins aconteçam nesse mundo, e esses discípulos todos começariam a ser perseguidos por causa da fé, ainda assim Jesus continua reinando. Ele não perdeu o controle da história. Então, mesmo que coisas ruins nos aconteçam nesse próximo ano, nessa jornada de vida cristã, lembre-se, Ele tem toda a autoridade. Ele está conduzindo a história para um fim glorioso, e a gente não pode se esquecer disso. A segunda palavra de Jesus é que enquanto a gente aguarda esse reino se manifestar, nós temos uma missão: fazer discípulos dele de todas as nações. Quando nós nos engajarmos com essa tarefa, a gente vai perceber a presença de Jesus entre nós, todos os dias até que Ele volte. Mas lembre-se de uma coisa: se nós não fizermos discípulos de Jesus, a nossa jornada vai ser desanimadora. Vai ser uma jornada sem propósito, centrada apenas em si mesmo, porque a gente não vai experimentar o Emanuel conosco. Deus conosco, Ele disse, você vai perceber quando estiver engajado em fazer discípulos. Se você não fizer isso, esquece, a sua vida vai ser uma tristeza completa. Vai parecer que Jesus não está presente, porque a promessa dele de nós percebermos a presença dele é enquanto fazemos discípulos. Portanto, nós devemos sair e investir em vidas, para batizar vidas e ensinar essas pessoas a obedecer a Jesus. E nós devemos fazer isso até que o tempo que Jesus colocou aqui chegue ao fim. Esse tempo que nós vivemos, até que haja o fim dos tempos. E no fim dos tempos, quando Ele retornar, haverá o início do novo tempo, a nova criação, a nova Jerusalém, ao lado do nosso Rei, nosso Salvador. Aí nós não precisaremos mais fazer discípulos, porque não haverá mais um que diga, conheça ao Senhor, como disse o profeta. Todos conhecerão, todos beberão da fonte. Ansiemos por esse dia, e até lá, façamos discípulos. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, obrigado por essa série de mensagens no Evangelho de Mateus. Obrigado pela forma com que o Senhor nos desafiou a conhecer um pouco mais a respeito do nosso Salvador Jesus, da sua obra. E obrigado por terminar esse livro nos lembrando qual é a nossa principal missão. Não só a missão de cada um aqui, mas a missão da igreja. Nós não vivemos para nós mesmos, nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, nós vivemos para Ti e para cumprir a Tua vontade. E é muito claro, Senhor, que a Tua vontade está em cada uma das palavras que lemos hoje: fazer discípulos. Que nesse ano que se inicia, individualmente e como igreja, nós coloquemos o nosso coração nessa obra, seja investindo recursos, seja saindo da nossa zona de conforto, seja começando relacionamentos para que possamos pregar o Evangelho para as pessoas, seja trabalhando em vidas para que elas amadureçam, seja talvez começando a conhecer um pouco mais da Bíblia, começando a aplicar um pouco mais aquilo que a gente já conhece. Ajuda-nos, Senhor, nessa obra, a sermos encontrados por Ti como obreiros fiéis, como obreiros que cumpriram a sua tarefa. Que quando chegar o fim dos tempos, o Senhor nos encontre em obediência e dependência do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.